Então, professora Ellen, o que mais cai de inglês na prova do Enem? Então, vou reforçar, né, que a gente falou das lives anteriores, dá clica no link aí, depois assiste todas elas, tá? Que a gente vai destrinchar mais, né? Então, tipos de questões, vou retomar. Então, trecho de música, tirinhas, poemas, uma gramática contextualizada, né? Notícia, texto de atualidades. Então, essa formulação é o estilo mais comum da prova do Enem. Ah, quer dizer que sempre vai dar 100% isso? Não, a gente tem que estar preparado. Nos simulados você vai vendo qual que é o tipo mais frequente, mas pode surgir alguma modificação na prova. Esteja de boa com isso, né? Pegue todas essas dicas que nós estamos falando, que você vai dar conta de fazer mesmo que surgir alguma diferente, ok? Amplie seu vocabulário. Isso é extremamente importante, né? Então, ao ler coisas em português, inclusive, você vai ter, numa das lives eu mencionei sobre isso, você vai ter um amplo vocabulário, e a gente não pode esquecer que cerca de 70% do vocabulário do inglês é similar ao do português. Não esqueça disso. Então, quanto mais você trabalhar o seu próprio vocabulário do português, mais você vai conseguir identificar cognatos, palavras que são da mesma origem no inglês, e você vai ter uma ampliação desse vocabulário. Então, ao fazer as questões com frequência, você também vai ter essa repetição de palavras, né? Porque de um nível para outro de questão, você tem uma repetição frequente. Então, você vai ver muito o verbo, por exemplo, to be, o verbo can, que eles vão se repetir em vários textos. Isso vai fazer você consolidar esse vocabulário, tá? Então, tanto o seu vocabulário de português ajuda, quanto a da frequência de fazer as provas. Domine aí, né? Eu não gosto muito da palavra domine, né? Porque dá a impressão assim, que você tem que saber tudo, né? Mas é um termo que é muito utilizado, então às vezes a gente coloca aí, ter esse conhecimento muito bom, essa excelência, né? Numa gramática, principalmente na básica. O que acontece? Em geral, as provas de vestibulares, elas vão estar entre os níveis. Eu também tenho um vídeo falando sobre os níveis de proficiência, de A1 até C1. E o que é? A1 e A2 é o usuário básico. B1 e B2 é o usuário intermediário. Em geral, elas não passam do intermediário. Em geral, as provas vão até B1 só, que é a primeira fase do intermediário, ok? Então, essa estruturação até o B1, eu vou chamar de básica, mesmo ela entrando em intermediário, que é a primeira parte. Destrinche ela, tá? Tenha esse conhecimento aí, ver o que é essa base maior, para você ter essa excelência e lidar. Porque o que vai acontecer? Em média, 30% das questões são básicas, 30% são questões médias, né, do intermediário, 30% de um nível um pouquinho maior. Tudo vai depender da prova, tá? Esse nível de básico, intermediário, mais avançado, às vezes no Enem nem chega nesse B1. Várias dessas questões ficam no pré-intermediário, ok? Então, o que acontece? Se você tem esse nível, quer dizer que 60% da prova, às vezes, você consegue fazer. 60% da prova é um bom tanto já, né? É mais da metade, é um nível maior. Então, vai dar para você, nesse ponto mais básico, você conseguir um bom desempenho, inclusive. E tudo também vai, lógico, depender da sua nota de corte, do seu curso, tá? Porque isso é um ponto que a gente não abordou muito, mas faz relevância. Porque se a nota de corte estiver mais alta ou mais baixa, né? Eles talvez dificultem um pouco mais e aumente esse nível da questão, ok? Outro ponto importante é pratique as leituras, né? Então, de textos só em inglês? Não, inclusive de textos em português. Quanto maior for o seu conhecimento da sua língua mãe, vai te ajudar na língua estrangeira, tá bem? Então, assim, esses níveis de dificuldade vai perpassar por questões diferentes, mas como eu disse,
vai, em geral, principalmente no Enem, até a 2B1, que a gente chama de pré-intermediário, ok? Então, aproveite aí, leia bastante. Lembra na parte do divide seu tempo? Tem um momento para leitura, né? Você tem os livros que são básicos da literatura, mas leia jornais, leia revistas, né? Veja o que está acontecendo no mundo, porque isso vai ter uma repercussão nesse seu repertório de vocabulário e de compreensão de textos, né? Outro ponto, treine ouvir, né? Porque o ouvir, o que acontece? A gente pode fazer, inclusive quando você está fazendo outra coisa. Eu costumo, às vezes, sei lá, preparar comida ouvindo podcasts, músicas, vídeos, né? Então, adquire esse hábito. Você tá ali cozinhando, você tá lavando uma louça, organizando a casa, né? Você tá caminhando. Às vezes você tá caminhando sozinho, coloca lá um áudio, né? E vai escutando.